Salve, salve quebrada! Seja bem-vindo ao The Quebrada Podcast. Se você quer gravar o seu podcast, a gente tem espaço aqui, a estrutura completa para te acolher. Se você quer participar do meu podcast, me chama, meu contato tá aqui na descrição. Me chama aí pra gente verificar o melhor dia e horário para você. E confira agora os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do canal. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa da Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro do nosso canal, cuida muito bem de mim e tá aqui o link na descrição. Então se você quer também ter realçar a sua beleza, dar aquele corte de cabelo, fazer uma progressiva, fazer um alisamento, luzes e todo o procedimento capilar, Matheus Barber tá aqui para atender você. O link na descrição. Salve, salve quebradas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Aqui é o Juninho batendo aquele papo com vocês e como vocês já sabem, estamos aí nas vésperas das eleições, domingo, dia 6, agora é dia de determinar quem serão os representantes da nossa cidade, quem vai legislar, quem vai fazer o trabalho executivo, quem vai continuar na liderança da nossa cidade aí, certo? E eu não vou falar quem é bom, quem é ruim, isso aí eu deixo pra vocês. E meu papel aqui como interlocutor é questionar e levar para vocês aí as melhores respostas para você decidir. Então, se você está em dúvida quem é o seu candidato, é importante você acompanhar esse episódio até o final para você conhecer um pouco mais da história da nossa convidada de hoje e dos seus pontos de vista para você definir em quem você vai votar. Isso é muito importante, você parar para ouvir propostas e ideias dos candidatos, tá? Não adianta você votar naquele que vai te dar 100, que vai te dar R$200 só por isso. Você precisa saber em quem você está votando, gente. A gente não pode deixar que a cidade seja governada apenas pelo dinheiro, tá? E sim por propostas. E um outro ponto importante é, temos candidatos na Câmara dos Vereadores que estão há mais de 4 mandatos. Gente, a gente precisa trocar isso aí, são 20 anos. Daqui a pouco o cara tá 20 anos na Câmara lá dentro, só ganhando dinheiro público. Então, e as mudanças não ocorrem, né? E agora ele vem, passa um carro de som falando que vai acontecer a mudança. Não, não vai, porque a gente sabe que não aconteceu até agora, não vai ser agora que vai mudar. Então vamos acordar aí, tá? Presta atenção. Então vamos falar com a nossa convidada de hoje, que é a querida Rita Ferreira. Rita, seja bem-vinda ao The Quebrada Podcast. Já esteve aqui no estúdio, mas batendo papo comigo é a primeira vez. Esteve aí no podcast do Rony. E aí eu gostei, quis chamar você pra vir bater um papo comigo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. É importante sua presença aqui. Muito obrigado por ter me convidado, né? É muito importante a gente falar sobre o porquê ser candidato, né? Então é uma oportunidade que vocês dão para que a gente venha aqui e passe a nossa mensagem, fale do que o que acontece, por que eu sou candidata, né? O que eu tenho de proposta, isso é muito importante. Cara, é muito bom saber que tem novos candidatos, né? Além daqueles mesmos de sempre. E aí eu até postei um vídeo hoje que o pessoal tá comentando bastante. Eu falo sobre os mesmos de sempre. Por que a gente sempre escolhe os mesmos? Porque eles têm muito dinheiro. Eles gastam muito dinheiro para aparecer pra gente na televisão, para aparecer na rede social o tempo todo. É carro de som, é grupo, é pessoas entregando panfleto, é o indie banner, é bandeira, é carro. Pô, tem candidato pagando 500 conto para colocar um adesivo no carro. Aí por que a gente volta sempre no mesmo? Porque o mesmo gasta muito dinheiro e ele acaba tomando todo o espaço de visibilidade dos candidatos que estão tentando algo novo. Exato. E aí a gente fica, o município fica refém, né? Não acontece nada, nós não saímos do estado de cidade dormitório porque não evolui, porque assim acaba se tornando curral eleitoral, onde compra-se votos, onde se barganha e o eleitor não tem consciência às vezes do valor que tem o seu voto, do poder que tem o voto, né? Que é o voto que transforma. É o voto que muda a história. Cara, é muito importante você dar esse tópico. E assim, eu até queria já começar aqui algumas perguntas para você. Assim, você contar um pouco da sua história, da sua trajetória, como te trouxe até aqui.
Que aí daí pra frente eu consigo linkar o nosso presente hoje, você disputando uma eleição, de onde você veio. Acho que é muito importante a gente relembrar as nossas raízes, né? Então, eu tenho 53 anos de Ferraz de Vasconcelos. Sou uma mulher que nasci numa família de 7 irmãos, só eu de mulher. E desde cedo eu descobri que a mulher ela não pode, né, se resumir àquilo de casa, de mãe. A gente tem que participar da política de uma forma ou de outra. Então, muito cedo eu comecei a trabalhar e me tornei sindicalista, sou sindicalista até hoje, faço parte do Sindisaúde, sou delegada de base. Em 88, eu ajudei em campanhas políticas, onde eu comecei a conhecer, né, a política em Ferraz. Fui assessora parlamentar na Câmara Municipal em Ferraz. Então, a gente tem um conhecimento de política. E aí, eu tenho uma frase que eu digo sempre, que é: lugar de mulher é onde ela quiser. A gente precisa ter mais mulheres na Câmara. Nós temos aí 17 cadeiras. E num domínio, né, ou num montante de eleitores onde a mulher representa quase 50% dos eleitores, por que nós temos uma Câmara tão machista, tão só compostas de homens, e onde a mulher não tem voz, não tem vez, onde não são discutidas políticas públicas voltadas à mulher? Nós não temos em Ferraz nenhum tipo de discussão sobre as minorias. Aqui em Ferraz parece que tudo se resume, né, ao mundo do homem masculino. A gente não tem discussão sobre o idoso, né? Um dia desse, um idoso pediu para mim que, caso eleita, se eu podia trazer de volta a bocha, porque eles ficavam jogando, né? Você vê a questão da mulher, e era só uma apresentação minha, mas é mais ou menos isso, né? As coisas vêm, eu tenho que... e eu vou falando. A questão da mulher, a gente tem aqui hoje uma delegacia da mulher, mas a mulher, se ela é agredida, nós não temos uma casa para dar amparo à mulher. A mulher sofre agressão, muitas vezes tem que sair da sua casa, para onde ela vai? Nós não temos um trabalho que valorize e que incentive a mulher a crescer, a se tornar independente. Nós temos uma comunidade LGBTQIA+. P+. Eu esqueço do P às vezes, aí o pessoal me lembra. Então, e ninguém se discute nada aqui. Não tem uma discussão sobre minorias, sobre o negro, sobre a mulher, sobre o LGBTQIAP+. Quando vai aumentando a letra, a gente vai acompanhando. A gente é da época do GLS, né? Pois é, eu também sou. Então, mas a gente respeita, né? Quando eles têm... Quando aumenta essas denominações, a identificação de cada um. E então Ferraz está assim muito travada. Eu tenho 60 anos e eu me assusto com a mentalidade da maioria das pessoas nesse município. A gente tem que discutir, tem que trazer, né, para discussão essas questões. A gente passa na rua, a gente vê idosos ociosos que poderiam ter um lugar que eles pudessem se encontrar, conversar, fazer alguma coisa que gostam. Isso é bom para a saúde mental deles. E aí Ferraz se resume no que é. E eu tenho um sonho, né, que é pelo menos iniciar uma discussão, pelo menos brigar para que isso mude, né? Isso, por enquanto. Aí vamos conversando assim. Fica meio... Eu tenho um problema, como eu te disse, de início, com essa questão de
De câmera. Mas aí eu começo a falar... Que câmera? Não tem câmera aqui não, pô. Não tem, Somos só nós dois batendo um papo verdade. aqui, tomando uma água, É. falando dos idosos. Sim. Cara, eu falei num vídeo hoje também, porque assim, me revolta algumas coisas, Rita, e você tocou num ponto que mexe muito comigo, assim. Eu trabalhei 10 anos no call center, né? Então, boa parte dos meus amigos que eu fiz ao longo desse tempo são LGBTs, né? De todos os sentidos. Eu tenho amizade com trans, com lésbico, todos. E assim, eu vejo o quanto não se faz política para isso. E quando se fala disso é só para pauta e palanque político. Sim. Né? Você não vê hoje, por exemplo, um candidato aqui da cidade postando uma foto com alguém da LGBT, você não vê o cara levantando um projeto de lei, você não vê eles apoiando, por exemplo, teve a parada LGBT agora, você não teve apoio. Sim. Não se teve apoio do poder público. Você não vê esses candidatos frequentando um centro de umbanda, você não vê eles frequentando um centro espírita, é só igreja. Toda semana eu vejo gente que nunca pisou o pé na igreja de terno e gravata, de saiote dentro de uma igreja. Para que tá feio. Tá feio. Tá feio. Tá. Na verdade, eu inclusive conversei com algumas pessoas, porque eu tenho muitos amigos em vários segmentos religiosos. Umbanda, candomblé, evangélicos, católicos. E eu dizia isso, eu falava, olha, agora não. Eu entro numa igreja em qualquer momento. Às vezes eu estou precisando de uma conexão mais rápida assim. Se eu tiver em qualquer desses segmentos, eu vou entrar e vou falar, Deus, estou aqui, ó, vamos bater um papo. Mas não agora. Agora eu não vou entrar numa igreja evangélica me colocando, né, como você disse, colocar um vestido, colocar lá uma Bíblia debaixo do braço e fazer essa política. Ela não é legal. Eu não acredito que, sabe, que seja assim, eu ir lá, sentar perto de uma irmã, e falar de política, porque sou candidata. Em qualquer momento eu vou entrar. Para mim eu não tenho problema nenhum, mas não agora. E isso que você está falando acontece muito. Hoje todo mundo, né, é evangélico. Eu vou em qualquer segmento. Para mim, Deus está em todos os lugares. Então, não vou fazer diferença. Mas, nesse momento, até porque virou moda ir para uma igreja pedir votos, eu não tenho ido. Uma coisa que não me incomodaria de forma alguma se eu visse a pessoa num dia de terno e gravata na igreja e na outra semana ela vestisse todo de branco e fosse num terreiro. Eu ia falar, pô, o cara tá indo em todos os lugares e tá respeitando cada doutrina. Então é legal, mas não, você só vê o pessoal na igreja para pedir voto dos crentes. Não sei se porque crente é manipulável ou porque o pastor se vende tão fácil. É um negócio assim que bate muito na minha cabeça todos os dias, principalmente nesse período eleitoral. E aí a gente passou por um processo aí meio difícil e hoje a questão da intolerância religiosa é uma coisa assim assustadora, né? Eu passei agora por problemas de marcar reunião em uma casa de axé e eu tive problemas para fazer essa conexão, né, não eu me saí muito bem, mas a conexão com quem eu levei para que do grupo para que participasse dessa reunião. Então é assim, hoje Ferraz tem uma situação muito complicada, que é a questão do preconceito, né? É a questão da intolerância religiosa, é a questão do idoso que é abandonado. Hoje eu estava andando no Jardim São Lázaro e a gente encontrou um idoso chorando na calçada. Assim, a dificuldade que ele tem para participar, para ter um motivo de continuar. Meu pai tem 83 anos. Só que meu pai tem os filhos, né? Tem toda uma... E meu pai é assim, ele tem um bar, ele é comerciante, ele abre o bar de manhã, ele planta, ele tem uma área que ele deixou para plantação, então ele planta, ele acorda às 6 horas, vai lá, planta. Então eu vejo que a dinâmica do meu pai é tão boa. Ele com 83 anos, você olha para ele e não parece. No entanto, é ativo, né? Mas tem muitos idosos que não tem isso, não tem lugar para plantar, não tem um comércio para ficar. Então,
ele precisa de alguma alternativa. Porque mente é sã, corpo são, né? Se ele não tiver uma atividade, se ele não fizer alguma coisa, se ele não tiver um lugar que ele possa jogar bote, se ele não tiver um lugar que ele possa jogar o dominozinho dele, sabe? Ele conversar e falar, lembrar do passado com outras pessoas. A mente dele vai focando só na idade, só nos problemas, só na saúde que vai ficando meio enfraquecida. E aí? Então, você andando na rua, você percebe que eles estão pedindo, sabe? Eles querem continuar. Eles querem continuar ativos, eles querem fazer parte dessa sociedade. E é uma das coisas que a gente tem como meta é buscar isso, é fazer com que eles voltem a estar integrados nessa sociedade de alguma forma. Pô, é importante você falar isso, porque assim, a gente tem alguns municípios vizinhos aqui que tem espalhado por toda a cidade aquelas pracinhas com aquelas academias ao ar livre, que eles, né? Aquelas mesas com xadrez, com dominó e tal, ali com xadrez, dama, dominó, essas coisas, né? Creche de idoso. E ao ar livre. Eu lembro que tinha uma, não sei se ainda tem ali, no Santo Antônio. Atrás do Campo do Raspadão tinha uma pracinha ali que tinha um espaço para os idosos ali fazer os jogos, tinha a academia ao ar livre e que era muito utilizado diariamente, né? Era do lado de uma parte arborizada, então era importante. E assim, o que você enxerga que o atual governo tem feito pros idosos e o que você pensa que pode ser feito? Assim, qual que é o seu projeto, suas ideias? Quando você sai na rua, você não vê muito o que foi feito, né, nessa questão. E o que a gente, por exemplo, enquanto você falava, eu falei da creche. Além de um espaço onde os idosos ativos possam participar, fazer lá as suas festinhas, olha, um espaço voltado aos idosos, onde, lógico, eu posso ir, você pode ir, porque com certeza eles vão se sentir, né, mas que sejam deles, para que eles tenham atividades. E em Poá, por exemplo, tem a creche do idoso. É assim, uma pessoa que tem uma certa comorbidade, que tem algumas dificuldades, a família trabalha, sai, ele fica lá. Ele tem diversão, atividades. E tem idosos que não pode, idosos com Alzheimer, né? Que não dá para deixar nesse espaço que eu estou dizendo, por exemplo. Então, a gente como diz que na vida nada se cria, né? Uhum. Tudo se copia. A gente tem visto assim que em alguns lugares tem alguns programas que dá certo. Então, por que não aqui? Por que não implementar aqui alguns programas que busquem resgatar essa vontade do idoso participar, de estar ali ativo? Isso é um dos pontos, falando na questão dos idosos, né? Bom ponto. E assim, hoje, o que você tá na rua pedindo voto pra galera, o que o pessoal tem mais se queixado quando você bate palma na casa de alguém? A pessoa fala, pô, Rita, não dá mais, a gente precisa mudar isso aqui, a gente precisa melhorar. Segurança, educação não, saúde, né? Porque, na verdade, eu trabalho na saúde desde 85. E a gente vê que tem algumas coisas que tem necessidade de ser melhoradas. Lógico que não dá, eu entendo que não dá para uma gestão resolver tudo e entendo que vem já algumas falhas de gestões passadas, né? Não dá para que a gente diga assim, ó, foi esse que fez menos ou mais, mas tem que pensar em soluções para melhorar, né? O vereador, a função dele é criar leis e fiscalizar, né? Eu acho que quando uma gestão, quando você tem lá um prefeito, uma prefeita, né? E tem 17 vereadores, eles têm que criar leis, eles têm que saber o que acontece no bairro.
eles têm que saber o que acontece na comunidade, eles têm que trazer proposta, trazer soluções. Se eles ficam 4 anos sentados sem representar, porque quando eu saio para a rua e peço o seu voto, eu estou dizendo para você que eu vou te representar, vou ser sua voz lá. Então você está me contratando para isso. Né? Eu não me torno melhor do que você. Eu sou servidora pública. E eu digo sempre isso, que o vereador é um servidor público. Ele é eleito para servir a população. Quando ele deixa de fazer isso, deixa de criar leis, deixa de trazer os problemas da população para o executivo, existe uma falha muito grande. Então, aí há a falha do legislativo e, como não chega ao executivo, o executivo falha também, né, em não concluir. Na eleição passada, eu trabalhei para 2 deputados, né? E eles foram eleitos, graças a Deus. E aí a gente vem assim, numa discussão desde agora, do que Ferraz precisa. O que eu vou fazer fora de Ferraz? O que eu vou buscar fora de Ferraz? Eu não posso me contentar em ficar 4 anos sentado numa cadeira e depois, no final desses 4 anos, dizer assim, olha, não deu. Não dependia só de mim. Porque você tem aí, externo, né? Você tem deputados federais, deputados estaduais, tem o governo federal, o governo estadual, as secretarias. Então, você tem que buscar soluções. Então, quando você pergunta para mim o que foi feito, muito pouco na questão do idoso. Eu falei para você que a Câmara, o município não discute, né, algumas questões. Uma vez eu ouvi, já faz muito tempo, não foi agora, que saúde não dá voto. Então você fica pensando assim, se essas coisas de verdade passam na cabeça, né, dos políticos. O que dá voto? Asfalto. O que dá voto? Esporte. Super importante. Super importante. Eu acho que o esporte, quando ele de verdade é realizado com tranquilidade, com honestidade, com verdade, você tira jovens da rua, né? O esporte, não só o futebol, porque o esporte ele tem que ser, né, em todas as áreas, né? Em todas as áreas, assim, natação, vôlei, basquete, o esporte de uma forma geral. Mas o pessoal acha que é só isso, só o futebol, sabe aquilo? Vou fazer um campo, vou asfaltar. O asfalto não é um favor, isso é o mínimo, né? A questão é o básico que a população precisa: esgoto, asfalto, iluminação. O que se precisa buscar é além disso, né? Eu preciso ver essa questão. A mulher, ela está lá sendo agredida. Quando ela sai com os filhos da casa do agressor, porque muitas vezes ela tem que sair, ela sai, ela não tem um lugar para ir, ela não tem um emprego, não tem uma oportunidade, não tem um curso, não tem nada direcionado a ela. E aí vem algumas pessoas falar também que a Bolsa Família é ruim. Às vezes é a única coisa que essa mulher tem. Às vezes é o único recurso que ela tem, essa Bolsa Família. Quando a gente fala também, né, da questão do LGBT, eu conheço em Ferraz uma comunidade muito grande, o número de pessoas, né, LGBTQIAP+. Eu vou acostumar com o P.
É, é muito. Mas quem fala, né? O que tem aqui para eles se sentirem munícipes, né? É, às vezes a gente vê assim, as pessoas, a gente fala, né? Fica escondidinho para não, sabe, não aparecer muito, porque é uma cidade machista, homofóbica, sabe? Não tem racista, não tem discussões voltadas às minorias. Não existe aqui. E isso a gente vai fazer, com certeza. Vamos discutir tudo. Ferraz é muito. Eu costumo sempre falar que é um município muito conservador, sabe? E por ser tão conservador, as pessoas preferem por exemplo, esse público LGBT que tem aqui, como não tem nada pra fazer aqui, eles vão pra São Paulo. Sim. Então, domingo, eu, no vez de eu dar um rolê aqui na cidade, vou pra Paulista. Porque eu vou andar aqui. Como é que eu vou andar com meu namorado de mão dada pra eu ser julgado aqui? Eu vou lá pra onde o pessoal aceita. Sim. E aí a gente acaba afastando o nosso público daqui. Que é um grande público, né? E é assim, hoje, se você parar pra analisar, quase em todas as famílias tem um LGBTQIAP+. Em quase todas as famílias, né? E, cara, como que a gente pega e exclui, deixa perdidos, né? É o que eu te falei, eu tenho 60 anos e não consigo entender isso, uma cidade assim. Eu estou aqui há 53 anos. Eu vim para cá e eu sempre ouvi que Ferraz é uma cidade dormitório, Ferraz é uma cidade onde as pessoas precisam ir para fora para se divertir, as pessoas precisam ir para fora para ter cultura, né? 53 anos. E o que mudou? Muito pouco, né? Muito pouco. Você falou que você tá na área da saúde desde 85, né? Sim. E aí, de lá pra cá, a cidade, ela cresceu muito. Eu não tenho a estimativa de número que a gente tinha de moradores, Hoje mas... eu sou funcionário em Poá, né? Você é em Poá? Então, mas assim, a cidade, ela cresceu muito. A saúde, você ficou quanto tempo na saúde em Ferraz? 5 anos. Só que assim, porque eu era do estado, aí acabei sendo transferida, né? Eu pedi a transferência, mas eu fiquei 5 anos. E o que você acha que mudou de lá pra cá? Dentro da saúde? Bom, então eu vou falar da época em que eu trabalhei aqui, né? Aumentou sim a população, então a gente tem uma estimativa hoje bem maior de pessoas para ser atendidas. Mas era muito mais fácil, né? Era mais tranquilo. Eu tinha clínico, eu tinha ginecologista, eu tinha dentista, eu tinha os médicos atendendo nas UBSs. O hospital regional atendia toda a região, como o nome mesmo diz. Hoje, a crítica que eu faço à saúde, só um minutinho, por favor. Isso é na garganta. Em relação às terceirizações, eu não concordo com as terceirizações, acho que diminui um pouco a qualidade do atendimento. O hospital regional está terceirizado e a população reclama muito da qualidade do atendimento hoje. E é um problema sério, né? Porque eu não sei, quando de repente eleita, eu vou saber como como são feitos esses contratos, o que acontece de verdade, porque eu não entendo. Você tem um número de funcionários públicos prestando atendimento, e aí você contrata uma outra empresa, terceiriza o serviço e os funcionários ficam... Eu não consigo entender muito como funciona essa questão de terceirização. Mas
eu acho que a qualidade na questão de profissionais ficou um pouquinho a desejar. Você acha que isso mudou só na saúde? Porque assim, a gente tem hoje terceirizado o hospital regional, a gente tem a terceirização dos postos de saúde, o nosso lixo é terceirizado, a empresa que pavimenta o asfalto, se eu não me engano, também é terceirizada pela Poá Vias. Assim, hoje quase todos os nossos serviços são terceirizados. Mas a questão do asfalto já era terceirizada, né? Sim. Já era, né? Eu lembro que uma época era a EMPA que fazia, e a questão do... Era a EMPA? Não. A questão do lixo, eu acho que já era terceirizado. O lixo foi terceirizado no governo Filó. É. No começo do Filó ali. Então, e essas terceirizações, é o que eu te falei, eu não entendo. Se você tem o trabalho já sendo realizado, né? Por que terceirizar? Por que colocar? Porque você não deixa de ter gastos. Porque os funcionários que são da saúde, por exemplo, eles continuam. Aonde eu não posso te dizer, mas eles continuam, porque eles não podem ser exonerados, né? O terceirizou o hospital de Medina e os funcionários foram atender nos postos. Então, tudo bem, os postos de saúde têm os seus funcionários, nós estamos nos postos fazendo o nosso trabalho. Mas quando você terceiriza tudo, onde foram? Não sei onde estão esses funcionários, né? É um questionamento que é uma coisa que eu não sei te responder agora de imediato. Sim, vamos partir pro assunto então. Segurança pública. Tem sido umas dores muito grandes da galera e alguns questionamentos. Por exemplo, o capitão de polícia, Capitão Caio, um abraço, capitão, sempre fala nas redes sociais dele que os números da cidade melhorou, que o índice de criminalidade diminuiu, e isso é um fato, né? Tem a estatística que prova isso. Só que quando você vai conversar com a galera continua reclamando da segurança. Tivemos a implantação de, acho que mais de 200 câmeras de segurança, e aí a galera reclama da segurança e agora a câmera da multa, né? Então, assim... Eu também tive essa Você recebeu também essas reclamações? Sobre as multas, né? E assim, segurança. Uma das coisas que eu acho, primeiro, que tem que mudar você tem que ensinar, né? Tem que mostrar para a população que tem que fazer registro. Não é possível a gente ver tantas queixas nas ruas e está diminuindo. Porém, essas informações chegam, que nem o capitão deve ter essas informações com as estatísticas, mas uma pessoa é roubada agora, furtada, roubada, leva um celular. Ela fala, não vou para a delegacia, eu não vou fazer nada, deixa, eu vou comprar outro. Uma pessoa é agredida, uma mulher no ponto de ônibus, alguém tenta roubar ou tenta agredir de alguma outra forma. Se ela consegue escapar, ela vai para casa e ela fala, não vou registrar porque eu vou perder tempo na delegacia, vai dar muita... E deixa. Então, muita gente está deixando de registrar o que acontece. Isso não é agora. As pessoas não fazem um boletim de ocorrência, então lá, para a Secretaria de Segurança, Ferraz está ok. Começa por aí, né? E aí, não tendo esses registros, nós não conseguimos que aumente o efetivo, porque não acontece. Ferraz está legal. Ferraz a criminalidade diminuiu. E não é verdade, né? Não é verdade. A gente sabe, a gente está aí, a gente vê amigos queixando de que sofreu algum tipo de agressão, mulheres em ponto de ônibus. Então, não é verdade. Porém, a gente está andando na rua, então a gente tem bastante retorno nessa questão. Só que também a população tem que ajudar, né? Vamos lá, registrar. Levou um copo meu, eu vou registrar que levaram um copo meu. Foi um crime, né? Cometeu um delito. Então,
temos que fazer esses registros. Quem sabe a secretaria percebe, quem sabe a gestão, o pessoal aqui começa a pedir mais efetivo, né? Ter umas bases em lugares mais estratégicos, porque tem lugar que para passar uma viatura é só pela misericórdia mesmo. Porque isso aqui tá toda hora batendo. Ô Rita, fique em paz. O que acontece? Você... essa é a primeira eleição que você vem à disputa? Não. Eu disputei já 2 outras. 2 outras eleições. Beleza. O que te fez... Quando foi a primeira vez que você trabalhou com política? 88. 88. Você trabalhou na candidatura de... José Absanna. José Absanna. E assim, de lá pra cá você vem colecionando experiências trabalhando nas eleições, né? Sim, até porque eu não posso reclamar, cruzar o braço e ficar sentada dentro de casa esperando as coisas acontecer, né? Eu fico feliz de ver outras mulheres participando da política, porque a mulher, ela... Você é casado? Sou. Então, você trabalha, sua esposa deve trabalhar também, mas assim, geralmente a mulher sabe como está a saúde, né, do filho, como está a educação, como que se faz a distribuição do que você recebe, do orçamento familiar, né, o que eu vou gastar no mercado, o que eu vou gastar com a escola. Então a mulher tem toda uma dinâmica já política dentro de casa. Ela já faz dentro do lar a política. Por que não externar isso e participar da política pública? Né? Eu acho que acho não, tenho certeza que Ferraz estaria bem melhor se nós tivéssemos aí uma porcentagem, né? Um número de mulheres na Câmara. Né? Se nós tivéssemos, no mínimo, 30% de mulheres na Câmara, já estaria, assim, bem melhor, Ferraz. Pode ter certeza. As coisas estariam andando mais. E assim, quando foi... Você, em alguma das eleições que você trabalhou com alguma mulher? Para apoiar a candidata? Não, porque dificilmente, né? Eu trabalhei candidaturas deputado, né? Para deputado, para presidente... Mas dentro de Ferraz, não. Porque não que eu não quisesse. Geralmente é aquilo. Os candidatos sempre homens, né? E às vezes, quando vem uma mulher, não casa com o que você, mulher preta, periférica, tem como visão da vida, né? Visão do mundo. Porque, assim, é difícil você pegar e o meu ponto de vista... com certeza é diferente de uma mulher branca que nasceu numa família aí tradicional, né? É diferente. O ponto de vista é muito diferente. Não que eu não a respeite e que não acho que ela tenha que participar. Até porque divergir é necessário. A gente em tudo tem que ter divergência, tem que ter representatividades. Porém, quando eu vou falar de apoiar alguém, eu preciso me identificar com essa pessoa. Né? Eu preciso ter uma identificação. Por exemplo, em 88, quando eu disputei, ou participei da política apoiando o Dr. José, eu tive uma identificação com ele. Era um médico que tinha, assim, uma fala que me deixava tranquila em relação ao todo, né? A Ferraz. E isso me cativou. Foi uma identificação. E aí eu comecei a ver a política e gostar da política. Eu já tinha uma questão política anterior, que era a questão de sindicato, né? Mas essa política foi a partir daí. E assim, o que isso te traz de bagagem
que te prepara para a condição de disputar uma eleição hoje, em 2024, com tanta tecnologia, assim, toda essa bagagem, todas essas disputas que você ajudou, que você trabalhou em outras eleições, trabalhou com outros candidatos, trabalhou na prefeitura, trabalhou no Serviço Público de Ferraz, de Poá, isso te dá uma bagagem. Sim. E o que essa bagagem te faz te destaca dos demais, por exemplo? A própria bagagem em si, né? Porque, assim, eu sou... hoje, é uma coisa interessante. Eu prestei concurso público em Poá para recepcionista hospitalar. E em 2010, eu fui chamada. De 2010 até agora, eu nunca fui recepcionista hospitalar. Não que eu não quisesse. Mas a própria questão mesmo de você se jogar, você... como a palavra sumiu agora. Mas, assim, a minha própria dinâmica me levou para outros caminhos. Me levou para... Eu fui assistente de ouvidoria, eu trabalhei no ultrassom, hoje eu sou gerente numa UBS. Então, isso é a política, né? É você ter meta, é você saber onde você vai, você participar, você não se acomodar. E na política é isso. Eu fui assessora e juntamente com uma companheira também assessora na Câmara, nós colocamos para que fosse votada a Semana da Consciência Negra. Isso em 2000. E nós conseguimos pegar a assinatura de todos os vereadores para que a Semana da Consciência Negra se tornasse uma lei no município. Eu fui multiplicadora pelo Sebrae, onde eu dava curso de empreendedorismo para negros e carentes. Eu faço parte do movimento negro há muitos anos, fiz o curso de promotora legal popular, então eu fui nessa minha trajetória buscando informações para quando chegar à Câmara Municipal, eu conhecer um pouco de tudo. Eu sei que dá para falar da mulher e que dá para a gente buscar mesmo, montar um lugar para ela, para que ela seja acolhida, porque isso existe, não é uma coisa que eu estou inventando. Existe e a gente tem formas de trazer, né? Eu falo da questão LGBTQIA+, porque eu convivo com eles, eu converso, eu sei das necessidades, né? Você não conversa com todos, mas você tem uma levada boa de amigos, né? Eu falo... Todos os assuntos que eu falo é porque eu conheço de alguma forma. Na questão da segurança, por exemplo, é uma coisa que eu tenho... Não é um domínio, é o que eu estou ouvindo nas ruas. Mas tudo que eu gosto de discutir, que eu discuto, eu tento buscar informações e sei que ganhando uma eleição, sendo eleita, a gente vai ter muito trabalho. Porque só de você trazer para o município essa discussão das minorias, entendeu? Só de você falar que o que precisa ser feito, que sai daquilo que é ali o de sempre, né? Já é uma vitória. A gente já vai estar assim avançando muito. É muito importante. De todas essas experiências que você já passou na vida, assim, principalmente na vida profissional, o que você acha que mais te impactou, assim? Ser multiplicadora para jovens carentes. Foi uma experiência única. O que é isso? Foi pelo Sebrae. Era curso, eu fiz um curso pelo Sebrae, me tornei multiplicadora e saí e fui dando aulas para que outros jovens tivessem experiência como empreendedor, né, que tivesse um preparo para... Nossa, eu dei aula para advogados.
Eu tinha um comércio, mas não conhecia nada de empreendedorismo. Foi uma experiência muito boa, foi única. Cara, é muito importante porque, assim, a nossa cidade, ela é uma cidade dormitório porque não tem emprego suficiente. Sim. Talvez um pouco mais de empreendedorismo na cidade ajudaria a gente... Uma das nossas propostas é trazer esse tipo de preparo para os jovens no município. A gente tem parcerias que podem ser feitas, né? Vai um pouquinho, de repente dá um pouquinho de trabalho, não é tão fácil, mas por que não trazer para cá cursos? O jovem sai da escola e se ele não consegue, não entra numa faculdade, não faz um Enem da vida, ele fica ocioso. E ocioso, ele é uma presa fácil. Por que não buscar parcerias, né? Sebrae tem cursos, tem esse tipo de direcionamento, né? Nós temos outras instituições que dá. Eu fiz um curso, uma época em que eu fiquei desempregada, pelo Senac aqui em Ferraz. E um curso que eu lembro que era 1 ano de curso. E eu saí de lá assistente administrativo. Por que não buscar esses tipos de parceria? Entendeu? A gente precisa usar um pouquinho a imaginação ou a inteligência e o que não dá para eu fazer sozinha, eu tenho que buscar parceiros, né? O deputado que eu trabalho, ele é um grande incentivador e colaborador do Colégio Dom Bosco, do Instituto Dom Bosco. Uhum. O que nos impede de trazer o núcleo do Dom Bosco para cá? A gente precisa buscar alternativas. Em casa, acabou o gás, cara. Agora não, né? Agora tá tudo mais fácil. Mas quando eu era pequena, acabou o gás, minha mãe ia fazer um fogãozinho de lenha, mas não ia deixar de cozinhar, né? A gente precisa usar essas, sabe, alternativas, buscar recursos, buscar melhorias para o município. Não ficar sentado esperando cair do céu, porque do céu só água, né? E às vezes meteoro. E a água ácida agora que tá vindo aí. Graças a... esses dias aí Sim. Foi tenso. Ô Rita, hoje você tá no partido... Dos trabalhadores. Você é o Partido dos Trabalhadores. O seu partido tá coligado com o Rafu ou Priscila? Então, uma questão. O partido está coligado com a Priscila, né? E aí a gente segue. Eu estou fazendo a campanha, a gente não foge do compromisso que foi feito, né? E que foi firmado pelo partido. Eu sou PT, eu estou pedindo voto para o PT, entendeu? Estou pedindo voto para o meu partido, por quê? Porque dentro dessa coligação, a gente tinha a proposta de vir com candidatura própria. Não ocorreu. A gente tinha que escolher um lado. Eu, petista, dificilmente iria pedir voto para o PL. A campanha para presidente, eu estava na rua dizendo que o PL não era bom, que o PT pedindo voto para o Lula, pedindo voto para o PT. Como que eu sairia para a rua agora de uma forma diferente? Como que, naquele momento, o PL era ruim e hoje ele se tornou um partido bom, né? Não tenho nada contra Rafu, não tenho nada contra a Priscila, acho que 3 anos e meio, né? Para cobrar dela o que o pessoal fez, deixou de fazer em outra gestão, em outras gestões, é muito complicado. Ela pode não ter feito tudo, mas fez melhorou um pouco a cara do município.
Mas um dos motivos mesmo eu queria uma candidatura própria. Não foi possível, não tinha condições, não agora. E jamais sairia com o PL. Essa é uma questão delicada aqui no município, cara, porque assim... Eu sei. A galera, tipo assim, a gente teve a eleição presidencial, tem PL, PT e tal, eu acho muito, né, tem minhas convicções também, mas assim, eu vejo que essa questão não influencia tanto, aqui a galera tanto, tipo, a galera é muito conservador, mas não fica perturbando quem tá no partido do PL ou do PT, sabe? Normalmente PL e PT o pessoal ainda pensa duas vezes, mas assim, que são os partidos mais em destaques, né? Mas tem um monte de partido de direita que o pessoal vai lá, que é de esquerda e vota. Tem gente que é de esquerda que se filia ao partido de direita para disputar a eleição. Parece que aqui no município nós isso tivemos aqui em Ferraz, na eleição passada, o Lula ganhou, estourado, o Haddad ganhou, aqui em Ferraz. Então nós temos muitos petistas aqui, né? E temos muitos eleitores de direita. Nós não temos uma população politizada. É muito difícil, as pessoas votam, e você mesmo falou isso em algumas vezes. O pessoal não é que não tem de direita ou de esquerda. Quando se trata de campanha municipal, é curral. Acaba ficando... Os caras vão lá e tratam os eleitores como se fossem deles. Então eu fiz... eu te dei há um tempo atrás, você precisou de alguma coisa e eu fiz para você. Você colocou muito bem isso. E aí eu fico com uma dívida eterna. E a gente ouve isso na rua, entendeu? O meu bairro está se acabando, mas eu devo para aquele vereador, mesmo ele não tendo feito nada, né? A saúde, o meu bairro não tem uma unidade básica. Mas o vereador me comprou uma caixa de remédio há uns 3, 4 anos atrás. Então, e os caras acostumaram com isso. Não sei se você percebeu que essa campanha foi atípica, né? Foi muito diferente. Você mal viu equipes na rua pedindo voto. Você mal viu vereador na rua batendo palma e conversando com o eleitor. se concentrou mais nas caminhadas e só. Internet, né? Internet e na questão que você colocou bem, né? Na barganha. Cara, é triste. É triste porque, assim, eu tava conversando com algumas pessoas, tem gente que tá na política aí desde os anos 2000. A primeira eleição que o cara disputou foi em 2004, 2002. Fala, mano, já passou 20 anos. E aquela pessoa que votou nele 20 anos atrás, vota nele até hoje, porque lá atrás ela fez um favor. Nós tivemos problemas. Nós tivemos alguns problemas aqui com alguns com políticos. E eu vou citar um que é assim. No meu modo de pensar, ele podia ter feito tudo diferente. Ele podia ter feito tudo diferente na vida dele. Porque o caminho que ele trilhou foi o correto. Só que ele se perdeu no meio dele. Porque você entra numa empresa como office boy, hoje nem tem, né? Mas entrava como office boy, você queria chegar auxiliar de escritório, depois assistente administrativo e você queria subir. Em toda a profissão é assim, né? Você entra, mesmo que você não consiga dentro da profissão subir de cargo, mas você quer ser um líder, depois você quer ser um supervisor, né? E vai subindo. Ferraz é um município que o cara fica 20 anos, ele não quer ser deputado, ele não quer ser prefeito, ele não tem ambição política. A ambição política faz você trabalhar mais. Porque se eu ganho para vereadora, vou trabalhar no município, vou representar, vou fazer o meu papel, né? E aí, se esses munícipes, esses eleitores entenderem que a gente pode passar para um outro patamar,
Legal. A gente vai tentar ser um deputado. Vamos lá, vamos disputar. Vamos disputar para a prefeitura. Mas se você entra office boy e morre office boy, tem alguma coisa errada. Tem. E o problema é que você entra office boy e você não tem nada de patrimônio. Meu patrimônio é 5 mil reais. Daqui 10 anos eu tenho um patrimônio de 5 milhões. Como? Como? Como office boy é difícil. Entendeu? E aí fica aí as pessoas, né? Pra entender aí. Eu acho que pra bons entendedores meia palavra basta, né? Você vê um vereador que andava a pé ontem e hoje tá andando com 5 carros novos. O cara não mora nem mais em Ferraz, tem casa em tudo quanto é lugar. Tem um vereador ali que tem 5 casas numa rua só. O que ele fez? Comprou as casas na rua de terra, pagou barato e asfaltou a rua. Porque ele é vereador. Deu um jeito de asfaltar a rua e as casas valorizou agora. Se eu falar uma coisa pra você, você pode não acreditar. Eu não sei qual é o salário do vereador hoje. Não sei. E eu acho que se o vereador ganha bem, ele pode melhorar a qualidade de vida dele. Ele ganha 13 mil reais. Então, ele pode melhorar dentro desse valor, né? Não sou contra ele melhorar a vida dele, mas Sim. eu acho assim, ele conseguiu melhorar a vida dele dentro daquele limite. Sim. E trabalhar para a população e fazer, porque ele ganha, o salário dele é esse, é para isso, para ele trabalhar para o povo, né? O que eu sou contra é ele ganhar e o povo ficar esquecido. Mas o que eu tô apontando aqui, então, não é nem o salário, porque o salário é um salário bom de 13 mil reais. Que eles votaram agora e o próximo mandato vai ser para 17. Mas assim, com 13 mil reais dá para comprar um carro de meio milhão? Dá para comprar uma casa de 1 milhão? Como? A conta não fecha. Sendo que você gastou 300, 400 mil reais numa campanha. Essas informações eu não tenho. Você entendeu? Não. Se você tem 5 casas de 200 mil reais cada uma, já é 1 milhão. Como é que você comprou tudo isso com um salário de 13 mil reais? A conta não fecha, gente. É só a população parar pra pensar. Aí você vê o vereador tem um monte de casa aqui em Ferraz e não mora aqui. O cara mora no condomínio Aruan, o cara mora na do Jazinho, vem aqui só pra pedir o voto. Vem só na terça-feira, no dia da sessão, e vai embora. Eu falo que uma das coisas que é bem legal. Você ganha a eleição, arruma uma forma de ter um local para atender o povo que não seja, sabe, dentro da Câmara, com toda aquela burocracia. Vai atrás de onde o povo está, vai participar da vida do pessoal. Eles têm que vir uma vez na terça-feira e ninguém vê na rua. Por que eu estou falando isso? Porque é o que eu escuto da população. Ninguém vê, só vê no final dos 4 anos, quando novamente vão pedir o voto e aí vão dizer que, olha, não foi possível dessa vez. Mas, se eleito for, agora vai ser legal. É sempre o próximo, né? É. Próximo mandato, na próxima vez, me dá a oportunidade de novo. Eu passei por isso também, né? Como eleitora, de votar e ser decepcionada. Então, não me calo, eu acho que a gente tem que falar quando, sabe, o que você ouve na rua, a voz do povo é a voz de Deus. O povo começa a falar uma fala repetidamente, assim, cara, os caras não sabem, eles estão na rua, eles ouvem isso também. Ou quem está para eles, está trabalhando com eles, ouve, né? Tal, colocar o povo mais presente ali naquele fazer um trabalho para a população. Eu acho que isso é uma burrice. Vou falar aqui de forma clara, eu acho que é uma burrice. Você tem 4 anos para trabalhar. 4 anos. Cara, mostra para que veio, né? Vai para o bairro, vai para as comunidades. Você não pode fazer tudo? Legal. Mas deixa o povo ver você trabalhar, né? Deixa o povo perceber que você tem a boa vontade, que você quer fazer.
Quando você deixa de fazer isso, é uma burrice do caramba, né? Ô, Rita, lá no seu bairro, o bairro principal seu é o Jardim Melilo, né? Melilo, E papai. minha família tá toda no Melilo e agora tem alguns anos que eu tô na Vila São Paulo. Certo. No Melilo, esse pleito a gente tem mais de um candidato por ali, né? Que é Melilo, papai. Tem um, né? Tem o Xuxa, tem o. Candidato. Tem o Xuxa. Candidato tem o Xuxa e o Teteco, que eu conheço, né? Não sei se tem mais ali. Bom, se na última candidatura a gente só tinha um, nessa a gente tem 3, alguma coisa tá acontecendo. Acho que o povo tá enxergando a necessidade de ter mais pessoas representando aquele lugar. Eu prefiro, né? Eu não citar. Quando a gente fala de pessoas, eu prefiro me abster de fazer comentários direcionados. Sim, mas eu tô comentando sobre o bairro, né? Mas o bairro é Melilo, meu pai tá lá, Melilo, e Jardim do Papai, Maria Cecília, Jardim Sara, Jardim Elizabeth, Rodrigues Alves, né? Não mudou nada. Nós temos lá, em frente ao bairro do meu pai, é interessante que tem uma poça de água. Tem uma poça de água que vem assim, que fica ali, já tem, eu acho que uns 8 anos. Ela continua lá. Então, quando você se lançou candidato ali, né, nesse mandato agora de 2024, o que o pessoal do bairro te falou ali? O pessoal te acolheu? Qual que foi o feedback que você tem do pessoal? A gente tem um acolhimento, como você disse. Eu estou na Vila São Paulo agora, né? Meu pai está lá há 53 anos no mesmo lugar. Então a gente tem um acolhimento muito bom. As pessoas no Melilo, eu tenho gratidão porque fui bem acolhida. E só que a gente tem lá, né? Tem um vereador eleito e tem um outro candidato, né? E a gente sabe que é uma disputa, é uma disputa de votos, né? A gente tem que estar todo dia. A gente fez bem isso de ir bater na porta, conversar, falar de proposta, falar o porquê, né? Porque antes de ter vereador lá, eu dizia, enquanto vocês não acordarem que precisa ter um representante, vocês precisam votar com consciência, né? Elegeram alguém que represente, vocês não vão ter, não vai acontecer nada. São 2 bairros que não têm a proporção, por exemplo, do Margarida, né? Santo Antônio, da Vila São Paulo. Então eu falava, se vocês não tiverem essa união, nada vai mudar. Importante. E aí eles votaram e nada mudou. Então a gente agora está indo mostrar que a opção não era aquela, então a opção sou eu. Muito bom. Esse ponto até falei dos meninos aqui, não foi nem para denegrir a imagem de ninguém, mas simplesmente dar nome para a população, que a população sabe, né? E aí o que eu falei, se o bairro te acolheu é porque o bairro entende que precisa de pessoas dali. Se o bairro no último mandato fez um vereador ali, é porque entende-se que existe uma necessidade, tem uma demanda. Eu vejo um outro bairro muito parecido com o de vocês ali, que é a Vila Correia. A Vila Correia, por ser um bairro mais antigo, por estar mais próximo do hospital, mais próximo ao centro, entende-se que é um bairro mais centralizado, menos periférico, que não precisa de tanta atenção. Mas também tem os seus problemas. Sim. Também tem os seus defeitos e precisa de um representante, né, de certa forma. Sim. E aí, por Ontem eu fui A Vila Margarida, ela é histórica, né? Por fazer vereadores, por ter representantes, por ser, assim, maior colégio eleitoral. Então, Margarida é bem visado pela política, né? Todo mundo sabe o caminho do Margarida. E andando ontem naquela região, aí eu passei pelo Jardim São Lázaro e descobri uma comunidade lá no final, não vou lembrar o nome da rua agora, mas uma comunidade, eu não sei se é Favela dos Sonhos. Agora é Favela dos Sonhos, mas era a antiga Boca do Sapo. Favela dos Sonhos. Eu entrei lá e a população me dizendo que ninguém vai lá. Ninguém entra, nem para pedir voto.
eles não têm água, ou eles não têm esgoto, não têm luz, não têm asfalto, não tem nada. E a fala deles, Margarida ali em cima tem tudo. Então é uma situação assim, vereadores que vão lá no Margarida têm que entender que tem ali a favela dos anjos, né? Dos sonhos. E tem a favela ali, que o pessoal ali é carente demais de tudo. De tudo. Ontem, quando eu citei para você do idoso que eu encontrei chorando, sei lá. Então, é uma comunidade. Quem representa? Quem fala por eles? Quem olha, né, por eles? E é interessante você entrar e o pessoal falar: ninguém vem aqui. Ninguém entra aqui. Porque eu fui quanto candidata, bater de porta em porta, chamar o pessoal para conversar, falar por que eu estava ali, e eles me disseram isso. É, cara, é complicado mesmo, hein? E ali agora tá todo mundo lá pedir voto, né? Não, lá mas em volta. Mesmo em volta. É. Entrar, não estão entrando. Por que será, né? Porque talvez se entrar o pessoal vai expulsar de lá. Nunca apareceu? Vai aparecer agora para pedir voto? Então é capaz de certas pessoas entrarem lá e ser expulsos. Pois é, pode ser. Ô Rita, até pra gente encerrar o nosso papo aqui, a hora passa muito rápido, né? E eu queria abrir um espaço para você, até agradecer pra galera que tá acompanhando, tem bastante gente comentando. Obrigado pela audiência de todo mundo, tem bastante gente comentando aqui. Acho que a boca tá seca. Abrir um espaço para você falar um pouco das suas ideias, dos seus projetos, falar o seu número de campanha, pedir o seu apoio, o seu voto aí. Esse é o momento. Eu quero representar, né? Quero ser representante das pessoas que não têm voz. Eu quero representar as mulheres, os idosos, os LGBTQIAP+. Vou conseguir decorar direitinho, só o P que ainda me pega. Quero representar, sabe, as minorias de uma forma geral, combater preconceito, o racismo, homofobia. A gente precisa trazer para o município discussões dentro desses temas. A saúde, a gente vai estar verificando e vendo a possibilidade de mudar algumas coisas. Não depende, a saúde não depende de uma pessoa, mas a gente vai buscar caminhos. E aí, estou aí, colocando meu nome à disposição. Sou uma funcionária pública, dona de casa, vó, bisavó. Eita! E assim, e preciso muito, né, parece. do voto de cada um, de se identificar comigo, para a gente começar essa mudança. Rita Ferreira, 13016. É isso aí, vamos pra cima, Rita. Obrigado por aceitar o convite, por vir bater um papo aqui. Obrigado a galera que tá aqui acompanhando, tá fazendo aí os bastidores. É só um detalhezinho. Pode E falar. queria agradecer o pessoal que está acompanhando, né? Gratidão, gratidão, gratidão. E eu tinha dito aqui que eu tenho uma certa inibição com microfone, então tentei ser mais natural possível, mas esse é o meu pensamento e essas são minhas ideias. Muito bem, Rita, você foi bem. Foi bem, a galera tá bem elogiando aqui bastante. Gostou, gosta de você, que chegou a hora de mulher votar em mulher, acabar com esse negócio, minha candidata. Então, assim, tem bastante gente comentando mesmo, bastante gente passou por aqui. Obrigado aí pela audiência de todos, obrigado, Rita. E Gratidão. Seguimos aqui na caminhada. Obrigado por ter convidado. Portas abertas. Eu vou ficar melhor, pode ter certeza. Com o passar do tempo eu vou melhorar com essa questão de microfone. Com certeza. Se precisar de ajuda, conte comigo aí. Obrigadão. Valeu, gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.